Gente, boa noite, né? Já escureceu. Novamente, vocês desse projeto, né, que tem por objetivo aí olhar para as mulheres da Bíblia, como já foi falado, ou seja, resgatar, né, histórias, narrativas de mulheres e olhar para a vida dessas mulheres que, mesmo tendo vivido, né, um tempo tão distante do nosso, um mundo tão diferente, que enfrentaram problemas, né, diferentes também, ainda assim a história delas contribui, né, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso entendimento sobre Deus, quem Ele é, né, e como é o coração do nosso Deus. Então, a partir da história de vida dessas mulheres, nós somos também convidados a olhar para a nossa própria existência, interpretar aí o nosso coração, né? E a ideia aqui é apresentar algumas delas, como a gente tem feito, e a partir dessa apresentação, desse exemplo, cada um de nós pode escolher uma outra mulher e fazer poesias, cartas, produzir textos, orações e músicas, né? Linda, como essa que a gente acabou de ouvir, para homenagear essas mulheres, às vezes tão esquecidas, né? Aí, da gente, né? Que a gente ouve falar tão pouco. Agora, por que falar sobre as mulheres da Bíblia? Né? Por quê? E quando eu pensava nessa pergunta, eu me lembrei de uma história que eu li há muitos anos atrás, gente, muitos anos, de uma menininha de 7 anos que fez a seguinte pergunta para o pai dela. Né? O pai dela era pastor, estava incentivando a igreja a ler a Bíblia, e as histórias eram contadas na escola dominical. E essa menininha tinha lá a sua Bíblia para a idade dela, e ela faz uma pergunta para o seu pai. Ela chega e fala assim: pai, por que todas as histórias da Bíblia são sobre meninos, homens? Aí o pai, né, arregalou o olho daquele tamanho e falou assim: como assim, minha filha, por que você está falando isso? E a menina falou: uai, pai, a maioria das histórias é sobre homens, e mesmo naquelas que aparecem as mulheres, a gente muitas vezes nem sabe o nome delas, né? Elas não têm nome. E aí ela lembrou da história de Noé, né? Pouquinho de gente, 8 pessoas ali na arca. A gente sabe o nome dos homens, a gente não sabe o nome das mulheres, né? Aqui nós trabalhamos com a senhora Noé, não sei se vocês lembram, né? Eu dei um nome para ela, para mim ela chama Pilar, né? Sustentou ali aquela situação, enfim. Mas essa menina, então, faz essa pergunta e fala, mesmo quando aparece o nome delas, elas não são tão importantes quanto os homens, né, nas histórias. Então, pai, esse livro, ele só fala dos garotos, dos meninos. Ele não fala das mulheres. Por quê, pai? Gente, uma pergunta difícil. Eu não sei aqui se você, né, quem é que tem filha, e como você iria responder a essa pergunta, né? E aí o pai tentou explicar, né? Ele começou falando das convenções antigas da Bíblia, né, onde o homem, né, significava homem e mulher. Tentou explicar isso para ela, né, que isso era a linguagem da época. E a gente tem um exemplo, por exemplo, né, lá no Gênesis, quando a gente lê: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Será que foi só o homem masculino? Não, nós sabemos que foi o homem e a mulher, não é? E aí, então, hoje nós já temos versões que falam: criou Deus a humanidade. Né? Então, o pai foi explicando para ela e falou assim: olha, também, minha filha, no mundo antigo, ele era um mundo conduzido por homens, né? Ou seja, a Bíblia, a maioria, ou toda, foi escrita num contexto de patriarcado, né? Um tempo em que o homem era mais importante do que a mulher, não para Deus, não porque ele fosse mais importante para Deus, mas para eles mesmos, né? Então, minha filha, eu te garanto, existem histórias e relatos fabulosos
de mulheres na Bíblia. Mas, né, infelizmente, quando se trata dessas histórias dessas mulheres, você vai ter que procurar mais um pouquinho, cavar um pouco mais, né? Que é o que estamos fazendo aqui, gente, nesse projeto aí. Então, gente, uma menininha de 7 anos, tentando entender por que as mulheres estavam ou pareciam estar sempre num papel coadjuvante e o homem no papel, né, de protagonista das histórias. Agora, o que eu acho bonito nessa história aqui é que o pai falou para essa menininha no final da conversa. Ele chegou para ela e falou assim: eu vou te falar uma coisa, minha filha. Você pode fazer qualquer coisa que Deus te chamar a fazer. Você pode ser aquilo que Deus te chamar a ser. Se Deus te chama, você pode fazer qualquer coisa. Ou seja, se é Deus quem te capacita, se você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você pode fazer qualquer coisa, né? E aí eu fico me perguntando, isso é verdade? Ou melhor, isso é verdade nas igrejas? A mulher pode fazer qualquer coisa que Deus a chama para fazer? Ou o lugar dela é limitado? Ou delimitado? O seu espaço é ali. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Porque essas perguntas, elas são pertinentes para o momento atual que nós estamos vivendo, não é? E aí, então, nessa mesma linha de raciocínio, eu me deparei com um livro muito interessante. Eu tentei trazer o livro, mas hoje em dia a tecnologia não nos permite trazer livro, né? A tecnologia tirou algumas coisas da gente. Uma delas foi poder emprestar um livro. Você não pode emprestar um livro mais. Porque se eu te emprestar o meu livro, você vai levar todos os meus livros, que eles estão aqui dentro, né? Então, a tecnologia tem isso. Mas aí eu me deparei, vou mostrar a capa do livro, então. Se alguém interessar depois pelo livro, né, está aqui. Why can't women do that? Porque as mulheres não podem fazer isso ou aquilo, enfim. Então, um livro muito interessante. Porque a gente pode achar que esse assunto está esgotado, está resolvido. Né? E esse livro, gente, foi escrito em 2021. Né? Muito recente. Então, é uma discussão que essa discussão do lugar ou do papel da mulher, seja na igreja ou na família, continua sendo um assunto a ser debatido, não é? Nós sabemos disso muito bem. É um livro recente que trata dessas questões. E nesse livro, então, o autor ele começa apresentando uma carta que o sobrinho dele, né, escreveu para ele uns dias depois de passar um tempo na sua casa. Ou seja, o sobrinho veio visitar o tio. Ficou lá, que é coisa linda, né? Vem com a família, que bom reencontro, tio, sobrinho com as esposas. Foi na igreja do tio, né? Claro, estava ali. E aí o menino foi embora e mandou uma carta para o tio, né? O nome do tio é João, para o tio João dele. E aí aquelas saudações: tio, foi tão bom estar aí com vocês, passamos um tempo maravilhoso, né? Mas aí eu queria falar uma coisa, ele vai entrar no assunto da carta. Tio João, né? Preciso falar uma coisa para o senhor, porque eu fiquei muito confuso quando eu fui visitar a sua igreja, tio. Porque eu percebi que as mulheres na sua igreja, elas estavam lá na frente, dirigindo o culto, liderando durante o culto. E aí, tia, eu fui pesquisar mais sobre a sua igreja, fui ler, né, como é que era isso. E à medida que eu li sobre a sua igreja, eu percebi que na sua igreja tem mulheres líderes, como diaconisa, presbíteras, né? E eu, né, acreditava, e ainda acredito, tio, que somente os homens podem liderar a igreja e a família, né? Então, eu achava que o senhor também pensava assim: o que aconteceu, tio? O que mudou? E aí o sobrinho faz uma pergunta muito interessante. Tio, nós não teríamos que ignorar uma boa parte da Bíblia, incluindo alguns ensinamentos muito importantes de Paulo, principalmente,
para chegar a essa conclusão, né, que a sua igreja chegou, de que a mulher pode pregar, pode ensinar, e ele continua, pode parecer que eu sou muito tradicional, mas eu acredito que os homens são naturalmente dotados por Deus de um senso de responsabilidade e de liderança, ou seja, os homens são naturalmente líderes melhores. E eu sei que a Bíblia ensina em muitos textos, né, que os homens deveriam ser os líderes na igreja e na família. E é isso que os cristãos têm acreditado aí por quase 2000 anos. E se nós jogarmos tudo isso fora, o que é mais que nós vamos descartar? Né? E aí ele começa a usar aquele argumento assim, dos pecados sexuais que vão brotando, né, aí em uma sociedade que não tem mais esses pilares, enfim. Aí, então, tio, por que nós simplesmente não continuamos a desenvolver, encorajar os líderes homens? Né? Não é tão mais fácil, gente, né? Por que existem, será que existem tão poucos homens assim para preencher os cargos da liderança que a gente precisa estar chamando mulher para isso? Então, né, nós não podemos negar aos bons líderes, homens, masculinos, uma chance de liderança, mas para deixar para uma mulher, enfim. São perguntas e argumentos interessantes, né, que estão por aí, né, que são usados muitas vezes em algumas igrejas. Mas aí vem a resposta do tio, né, gente? Que o tio recebeu a cartinha dele lá na casa dele, e ele falou, vou responder. E aí ele começa, querido Theo, que é o nome do sobrinho. Como você percebeu, sim, eu acredito que homens e mulheres são iguais quando se trata de assuntos de liderança, dons e autoridade, e etc. Né? Porque, gente, o argumento geralmente é esse, não, homens e mulheres são iguais para Deus, os papéis é que são diferentes, né? O lugar é que é diferente, ou seja, mas aí o homem não é limitado em nada, o ministério da mulher, né, tem lá suas limitações, mas para Deus é tudo igual. Mas o tio não pensa assim, o tio fala, não, eu creio que mesmo em assunto de liderança, de dom e de autoridade, homens e mulheres são iguais. E sim, né, o tio continua, você deve lembrar que eu já pensei diferente, eu acreditava como você. Né? De fato, alguns anos atrás, eu ouvi um pregador afirmar o seguinte, nada nas Escrituras limita o ministério das mulheres. Uau! Né? Nada mesmo? E aí o tio ficou com essa pergunta, falou, meu sobrinho, eu estava tão certo de que esse pregador estava errado, que eu falei, eu vou estudar. Ele já sabia grego, falou, vou pegar as passagens aí em grego, para eu poder estudar isso aqui direitinho e mostrar para ele que ele está errado. Mas aí, até o meu sobrinho querido, quanto mais eu aprofundava nesse assunto, mais eu descobria que eu estava errado, o pregador estava certo. Né? Então, acredite, Theo, eu entendo o que você está dizendo, e lendo a Bíblia eu percebi que ela está cheia de exemplos de homens que tinham autoridade e poucos exemplos de mulheres, como a nossa menininha de 7 anos percebeu também, né? Então, o tio continua e fala, mas lembre-se, querido sobrinho, do mesmo jeito que a descrição bíblica dos casamentos polígamos ou a descrição bíblica da escravidão não devem ser interpretadas como uma provação a essas práticas, também a descrição bíblica e do protagonismo masculino também não deve ser entendido como uma aprovação dessa prática. E aí o tio fala alguma coisa sensacional sobre interpretação que eu achei fantástico. Ele fala assim, porque quando nós olhamos com cuidado para o relato bíblico, nós vamos perceber que existe uma corrente, um veio que vai passando pela Bíblia, né? E que é muito forte, é mais ou uma subcorrente. Eu entendo assim, gente, não sei se vocês
já tiveram oportunidade de estar no mar, talvez aquele mar mais quentinho lá do Nordeste, e você está aí, de repente vem aquela corrente de água fria, que você fala, passou aqui, né? Uma subcorrente que está presente ali. E aí ele vai falando, tem essa subcorrente que passa por toda a Bíblia, é uma subcorrente do Espírito Santo, enchendo a igreja com crentes, homens e mulheres, que são dotados de maneiras singulares para expandir o reino de Deus, né? É um veio da unicidade do corpo de Cristo, né? E que fala do sacerdócio universal de todos os santos, homens e mulheres. Um veio de humanidade, serviço e submissão mútua entre todos os cristãos. Então, Theo, meu sobrinho, né, eu acredito que esse veio, essa subcorrente, é a melhor maneira de se interpretar a Bíblia. Na verdade, eu creio que este é o foco da Bíblia. Ou seja, o que o tio está dizendo é, sim, nós vivemos em um mundo caído, com os sistemas de relações que são opressivos, todos eles, né, em todas as esferas da vida, e a Bíblia não esconde isso, não doura a pílula, pelo contrário, né, ela expõe, ela descreve isso, mas é justamente em meio a esses sistemas opressivos aí que a graça de Deus se revela, né? Em meio a esses sistemas de opressão que nós, assim como Abraão, somos chamados a ser bênçãos, né? Em meio a este mundo caído, bênçãos para os povos, e em meio a esse sistema opressivo, que o projeto do reino de Deus é instaurado, né? Que somos chamados a viver de acordo com os valores do reino, e não os valores do sistema opressivo, né? E por fim, né, o tio continua, ele fala assim, olha, pode parecer que o debate já está encerrado, e que não tem mais nada para se discutir, né? Inclusive, alguns já tomaram essa decisão, não é mesmo? A mulher não pode pregar, não pode ensinar, ponto final, não se fala mais nisso, né? Alguns pensam assim. Mas o tio falou, né, esse tópico é muito importante, né? E por que voltar nesse tópico? Pelo menos duas razões. A primeira é a igreja deve fazer avançar o reino de Deus, né? Que coisa linda. Mas quando os dons das mulheres de liderança e de ensino são ignorados ou mesmo limitados, isso prejudica o avanço do reino de Deus. Esses dons deveriam ser usados da maneira mais produtiva, né, para o avanço do reino de Deus, sem se preocupar se a pessoa que tem o dom é homem ou mulher. Porque, afinal, gente, quem distribui os dons é o Espírito Santo, não é? E também, em segundo lugar, supostamente a igreja deve ser transmissora da verdade. Quando ela busca alguma coisa que não seja verdade, a credibilidade da igreja é manchada, né? Então, sim, precisamos voltar nesse assunto. E aí, nesse livro que eu mostrei aqui para vocês, mas que eu não posso emprestar, né? Ele vai passar por todos os textos, ele vai pegar... É a resposta para o sobrinho. Ele fala, meu sobrinho, eu vou elencar aqui cada texto, aqueles de Paulo, começa lá no Gênesis, na criação, enfim, né? Nós já tratamos disso aqui na igreja, num curso da escola dominical, alguns anos atrás, né? Alguns destes textos não trabalhamos todos, talvez seja o momento de voltar, né, gente? Porque estão sempre me perguntando. É interessante, uma vez eu estava falando, não é o momento de tratar disso. Aí, no final, a pessoa chegou para mim e falou assim, parece que nunca é o momento, né? Quando chega nesses textos aí, fala, não é o momento. Enfim, né? Mas nós trabalhamos alguns. Talvez seja o momento de voltar, né? Mas são textos e, às vezes, até frases fora do contexto, né? Daquela famosa, mulheres sejam submissas a seus maridos, né? Esquecendo que Paulo ali estava trabalhando, né, da submissão mútua. Ele tinha acabado de falar isso. E no mesmo bloco, a gente lê lá, escravos,
né? Alguns trazem servos. Obedeçam em tudo a seus senhores. Né? Então, a escravidão, né, é um exemplo contundente para nós quando a gente fala de interpretação bíblica, né? Porque interpretação é algo extremamente importante. Interpretações podem oprimir ou libertar. Não é? E aqui tem uma autora que diz, em um dado momento, a igreja adotou a bandeira da abolição, né, da escravidão, porque entendeu essa verdade. Só porque a Bíblia contém instruções em como tratar os escravos em um contexto e cultura onde a escravidão era aceitável, não quer dizer que a escravidão é uma prática santificada, né, o que é parte do projeto de Deus para a criação. Não é? Então, não seria esse também o caso com as mulheres? Enfim, agora por que eu estou fazendo essa introdução tão extensa, né? Vocês estão vendo que não entrei ainda no tema, mas não vou falar muito mais não. Né? Por que eu estou falando tudo isso para poder falar de uma mulher? Porque a mulher que nós vamos falar hoje é Débora. Eu vou confessar, gente, quando a Leides falou, Carla, você não quer falar sobre Débora? Eu falei, não, claro que eu não quero. Não, gente, por quê? Porque Débora traz, né, um desafio extra, digamos assim. Né? Às vezes eu falo, Leides, deixa eu falar de Ruth, né, que é a próxima aí. Noemi tem tanta coisa linda para falar para o coração, mas Débora? E por que eu não queria falar de Débora? Que desafio extra é esse aí que me fez fazer essa introdução desse tamanho? Né? O texto, gente, da Bíblia, que nos apresenta essa mulher, ele é muito claro, ele é muito direto. Ele fala assim, Débora, profetiza, aí dá o nome do marido dela, mulher do Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira que tinha o nome dela, Débora, ou seja, o escritório dela de atender é debaixo da palmeira, né? Lá em Ramá, enfim, na região. E os filhos de Israel subiam a ela, a juízo. Gente, o texto é claro, né? Você pegar a versão da NVI e fala assim, Débora, uma profetisa, liderava Israel naquela época. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Direto, a mulher liderava Israel. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, essa é a Débora, né? Que a Leides pediu para eu falar dela. A mulher é líder, é juíza, é profetisa. Né? E aí, a história dela está contada lá no livro de Juízes, né? Depois lá no capítulo 4 e 5, enfim. E o livro de Juízes descreve um período de transição, né? Digamos assim, na vida dos israelitas. As 12 tribos ainda não eram uma nação governada por um rei. Eles tinham saído lá do Egito, 40 anos no deserto, vieram andando, aí vieram habitar aqui na terra, e não era ainda uma nação com um rei, nesse momento, mas eram os juízes. Né? E quando eles chegaram nessa terra prometida, depois do Êxodo, eles deveriam ter expulsado, né, os cananeus com os seus deuses. Né? Mas muitas nações pagãs não foram expulsas, e isso foi se tornando uma cilada, digamos assim, porque no século seguinte os israelitas caíram na tentação de servir aos falsos deuses, ou era dos cananeus, ou era dos filisteus, né? Enfim. Esse é o padrão que a gente percebe aí no relato desse livro de Juízes, ou seja, por todo o livro o autor vai descrevendo que quando os israelitas faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, aí eles eram oprimidos, né? E eles imploravam a Deus por alívio. Cada vez, então, Deus indicava um juiz, ou, no nosso caso, uma juíza, para lutar contra a opressão e restaurar a ordem espiritual, ou seja, deixar os deuses pagãos e voltar, né, a adorar o Deus Criador Javé. Então, essa é a dinâmica desse livro, o ciclo, né, do livro de Juízes, que se repete várias vezes. O povo pecava com idolatria, eram oprimidos pelas nações,
clamavam a Deus, Deus perdoava, mandava o juiz, enfim. Agora, gente, o texto é tão simples, né? Tão direto ao nos apresentar Débora, e ela era líder, juíza, profetisa, enfim, liderava Israel naquela época, e as pessoas vinham a ela para que ela tomasse as decisões. Mesmo assim, algumas objeções têm sido levantadas aí quando Débora é mencionada como evidência de que Deus, né, aprova, usa essa liderança feminina, né? Que tipo de objeção? O que as pessoas falam? Ah, não, você não está entendendo. O problema é que nesse período aí, Israel tinha sido escravizado por muito tempo, já 20 anos, né? Estava adorando falsos deuses e o povo estava completamente corrompido. Por isso, não encontrava nenhum homem, gente, não tinha nenhum homem que pudesse liderar. E aí, por isso, e só por isso, né, Débora se tornou líder. Tem uns que falam assim, não, Deus estava, inclusive, julgando os homens. Presta atenção, né? Ou seja, por conta das terríveis circunstâncias que Israel se encontrava naquela época, dizem alguns, né, nós não devemos olhar a liderança de Débora como um exemplo normal, de jeito nenhum, né? Isso foi uma exceção, gente. Exceção para um período excepcionalmente único. Sério mesmo, gente? Fala sério. Uma exceção única. Gente, os tempos não eram nada excepcionais. Sim, Israel tinha sido escravizado pelos cananeus, né, já há 20 anos, mas Israel já tinha sido escravizado antes, lá no Egito mesmo, né? E depois, antes de Débora, 2 vezes, né? E depois de Débora, muitas vezes o povo abandonou, foi seguir deuses, os deuses pagãos, enfim, isso aconteceu várias vezes, não foi só nessa época, né? E se você pegar, então, o período dos reis, aí é que, né, a gente tem pouquíssimos bons reis e muitos reis péssimos, né? Está lá, tudo descrito ali, né? Então, não tinha nada particularmente excepcional sobre esse período histórico, né, específico, nesse tempo em que Débora foi escolhida por Deus para liderar Israel, né? Gente, se Deus quisesse, naquele momento, um homem para liderar, o desejo de Deus não seria frustrado. Pensa bem, gente, quando ele chamou Moisés, quantas desculpas o Moisés não deu? Não, eu não sei falar, não. Sou ruim de falar. Deus deu desculpa. E depois, né, o Gideão também é o juiz que vem logo depois de Débora, né? Deus manda Gideão liderar e ele inventa um monte de desculpa. Começa, não. Mas Deus os fez líderes assim mesmo, né? Deus trabalhou com essas pessoas relutantes, né? Então, Débora era líder de Israel porque Deus a escolheu para ser líder naquele momento. Não porque Deus tentou arrumar um líder homem, a gente não conseguiu, vou ter que trabalhar com uma mulher. Porque muitas pessoas interpretam assim, né? Então, teve que se contentar aí. Então, gente, a narrativa bíblica, ela é simples e direta, né? O texto não faz qualquer sugestão de que havia uma coisa errada em Débora ser juíza, porque ela era mulher, não tinha nada de errado nisso. Ela era simplesmente a líder de Israel. E o povo vinha a ela para escutar o seu julgamento, para ouvi-la falar de Deus, né? E o povo foi abençoado pela sua liderança, gente. No final, lá do relato, diz que a terra teve paz por 40 anos, né? Depois de uma batalha aqui, que nós vamos ver que teve batalha antes, mas o legado dela, ela viveu, né? Foi um legado de 40 anos de paz, está lá registrado. Então, essa mulher foi a 4ª juíza em Israel, né? E isso nos é apresentado diretamente, sem qualquer sinal de que foi, uma exceção.
que Deus abriu ali, né? E nessa ocasião específica, os israelitas já haviam sendo oprimidos aí há 20 anos pelo rei de Canaã, né? O nome desse rei era Jabim. E ele tinha um comandante do exército muito famoso, que era Sísera. Vocês vão guardando os nomes aí, porque no final, na hora da prova, vai cair, viu? O nome que é muito nome aqui desse modelo. Tá, Jabim, rei dos cananeus, que tinha lá um exército muito poderoso com esse comandante Sísera lá. Para vocês terem uma ideia, o exército dele incluía 900 carruagens de ferro, tipo assim, tecnologia de ponta. O que tinha de mais moderno na época estava lá, nesse exército aqui, desse rei, com esse Sísera, que era o comandante. Muito temido, porque afinal, tecnologia boa. Então, esse é o cenário. E os israelitas vinham sendo oprimidos por essa nação, que era muito poderosa, com esse exército aí. O povo clamou a Deus, Deus levantou Débora, e, sendo uma juíza em Israel, Débora foi chamada a liderar o povo nesse tempo de guerra, né? Lá no capítulo 5, onde nós temos o cântico de Débora, nós temos aí relatado a visão de como as coisas estavam terríveis, né, sob a opressão aí do rei Jabim. Nós lemos ali que as estradas estavam desertas, né? Os que viajavam seguiam, mudavam o caminho, iam por caminhos tortuosos, as aldeias estavam vazias. Então, um cenário caótico, de perigo, de muita dor, né? E os israelitas, então, não tinha arma que equiparasse lá aquele exército lá de 900 carros, não, né? Por isso o povo se escondia com medo, evitando aí as estradas principais, que eram cheias de soldados. Enfim, então, em meio a essa situação, né, de opressão, Deus teve misericórdia e aí falou com Débora. E a Débora, então, o que ela faz? Né? O texto diz que a Débora mandou chamar o Baraque. Outro nome para vocês guardarem, que vai cair na prova. Baraque. Quem é o Baraque? Não é o Obama. O Baraque é o capitão do exército de Israel. Então, nós temos aqui os cananeus com Sísera, poderosíssimo, tecnologia de ponta. E nós temos o Baraque, que é mais ou menos, que estava aqui com o exército de Israel, comandante do exército de Israel. Aí a Débora, que era a líder, né, enfim, chamou o Baraque e falou assim: vou te falar uma coisa, Baraque. Deus, o Deus de Israel, ordenou o seguinte para você: reúna aí 10.000 homens dessas duas tribos aí, Naftali e Zabulon, e você vai subir lá naquele monte, lá no Tabor. Sabe o que vai acontecer? O comandante lá, o Sísera, vai lá para te atacar. Mas é para você ir, porque Deus falou que ele vai entregar. Você vai ganhar essa batalha. Gente, fala sério. Essa é a ordem. Junta aí 10.000 homens e vai lutar contra aquele exército. Aí o Baraque, né, comandante, muito interessante, o que ele fala? O que vocês acham que ele falou? Alguém lembra o que ele falou? Vocês não estão lembrados do que ele falou? Vou contar para vocês. Olha, Débora, é o seguinte: se você for comigo, eu vou. Se você não for, não vou não. Enfrentar aquilo ali, mas não vou mesmo. Não vou. Vixe, né? E agora, né? Ela trouxe a palavra de Deus aqui para ele. Muita gente acha que o Baraque disse isso porque ele era um covarde. Não, ele não era um covarde. Eu não acredito nisso. Veja bem, ele tinha 10.000 homens dispostos a ir lutar com ele, né? Se ele tivesse essa fama de que ele era um covarde, ele não ia ter esse exército aí, não. Pelo contrário, ele estava disposto a ir lutar, mas ele queria uma garantia, né? Baraque queria ter Débora, a enviada por Deus, com ele na guerra, né? Porque Débora não era apenas juíza, ela era reconhecida como profetisa, né? E todos os israelitas honravam Débora por ser aquela que falava em nome de Deus.
Baraque, vai, foi Deus que mandou, né? Então, a garantia dele, do Baraque, era a palavra de Deus proferida por Débora, né? Obrigada, Neandre. Então, e aí? O que a Débora falou? Que também é fácil, né? Fala, vai lá, luta. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Espera aí. Isso aí, você leu, né? Lembra da história. Ela fala... eu já falei onde estava a cola, né? Ela falou, eu vou, não tem problema não. Gente, ela sabia o que ela tinha ouvido de Deus, né? E ali estava a sua fé, né? Onde? Nesse Deus que é grande, nesse Deus que cumpre a sua palavra. E por isso a coragem de Débora, porque ela sabia quem Deus é. Quem é esse Deus? Não é? Então, ela foi corajosa? Sim, mas a sua coragem não vinha dela mesma, né? Da sua própria força. Porque, gente, quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós tentamos fazer do nosso jeito, na nossa própria força, sem buscar a orientação de Deus, sem ouvir a Deus, como Débora fez, aí nós pulamos do pináculo, né? Vamos aceitando aí qualquer propósito do diabo de pular. Aí o nosso ego entra em ação. Eu sou forte, eu que mando aqui, né? Eu é que sei. E aí, ao invés de andar pelo Espírito, guiados pelo Espírito de Deus, aí vamos caminhando na carne, né? Vocês se lembram da exortação de Paulo? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, andem do Espírito e vocês não vão fazer a vontade da carne, né? Porque a carne aqui é aquela que milita contra o Espírito, não é a matéria. Paulo não está falando disso. Carne é a nossa natureza humana, né? Longe do Criador, voltada para si mesmo. É o ego, meu ego no centro, né? A vontade de fazer as coisas acontecerem pela nossa própria força, né? Gente, isso destrói relacionamentos. Destrói o relacionamento. Quando nós nos relacionamos dessa maneira, caminhando, andando na carne e não guiados pelo Espírito. Mas a coragem dessa mulher vinha do fato dela saber quem Deus é e de ouvir a esse Deus, né? Não era na sua própria força que ela confiava, mas a coragem dela é de quem confia em Deus. Por isso ela falou, né? Eu vou. E por isso, né, nós também podemos dizer, né, quando as nossas batalhas vêm, quando nós ouvimos e confiamos a Deus, nós podemos ir, né? E aí ela falou para o Baraque, sim, eu vou, né? Não tem problema nenhum de ir, eu sei o que Deus falou. Mas, né, porque esse seu modo de agir, ou por causa dessa atitude, a honra de ganhar essa guerra não vai ser sua, né? Vai ser de uma mulher. E aí a gente fica pensando, é a Débora, né? Não, é outra mulher. Se você ler lá o capítulo 5, é a Jael que entra aí na história. Porque o que aconteceu? Quando a gente lê o resto da história, né? Eles vão para a batalha lá, né? Débora vai com o Baraque, eles vencem, ganham tudo ali, mas lembra do Cícera, comandante lá, fugiu, conseguiu fugir, né? E aí ele vai parar então numa tenda e quem mata o Cícera é uma outra mulher chamada Jael, mas essa é outra história, né? Enfim, essa é a história de Débora. E o que a gente aprende com essa história? O que a gente pode tirar para a nossa vida, né? E eu diria que, de cara, né, nós aprendemos que as Escrituras não criticam nenhuma mulher, nem Débora, nem qualquer outra mulher que tenha sido líder em Israel, né? Baseado nessa ideia que as mulheres não deveriam exercer autoridade sobre homens. Não tem isso, né? Nada no Antigo Testamento diz que Deus permitiu
que mulheres tivessem autoridade política ou religiosa sobre homens, só por causa da circunstância especial daquele momento. Não tem isso, não tem, né? E a gente não vê isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Pelo contrário, o Antigo Testamento, e a gente tem visto isso com tantas mulheres, né, apresenta mulheres em liderança política e religiosa, né? Ulda, a gente ainda não falou sobre Ulda, mas nós temos uma mulher que também era profetisa, gente, contemporânea de Jeremias, se não me engano, mas uma mulher, uma líder religiosa, né? Muito honrada também pelos israelitas. Então, ao contrário de excluir as mulheres de liderança, né, como se fosse uma prerrogativa só para os homens, Deus escolheu mulheres para liderar, né? E aqui nós vamos percebendo como é o coração do nosso Deus, né? E vamos percebendo o veio da ação de Deus em meio a esses cenários caóticos, né? Sempre trazendo graça ali, derramando graça em meio a esses sistemas opressivos, né? Mas com Débora também nós aprendemos que uma pessoa, seja homem ou mulher, que ouve de Deus, ela pode ser corajosa, destemida, suficiente para liderar em situações perigosas, né? E pode encorajar outras pessoas que às vezes estão relutantes, reticentes de encarar situações difíceis, né, gente? Porque todos nós temos as nossas batalhas, não temos? Nós temos as nossas lutas, situações difíceis que enfrentamos na nossa caminhada. E nessas situações difíceis, muitas vezes, vamos ter que encorajar o outro, né? Que está ali ao nosso lado, também passando, né, por um momento de luta, né? Estar relutando ali. E aí vem a Débora e diz para o Baraque: vá, Baraque, né? E aqui nós percebemos, então, como que a fé de Débora moldou a sua liderança, né? Porque ela ajudou a despertar os que dormiam, né? Os que estavam ali estagnados ou paralisados. Ou seja, uma fé ancorada em Deus ajuda a despertar os dons e a coragem de outras pessoas, né? Inspira a agir. Então, quando cansados, desencorajados, sem esperança, né? Quantas pessoas assim podem encontrar energia para agir, né? Quando são encorajados por alguém que traz a palavra de Deus, né? Baraque foi encorajado, vá, Baraque, Deus está com você, né? Quantas pessoas, e às vezes não tem ideia de quanto são habilidosas, até que uma Débora apareça, né, e aponte os seus dons. Gente, a graça pode vir na forma, né, de um líder que tem habilidade de identificar os dons nos outros, né, e ficar do lado da pessoa nos momentos difíceis, né, como foi a Débora ali com o Baraque. E eu queria terminar trazendo uma definição lá do nosso tio João, lá do nosso livro, né, que vocês todos se interessaram por ele, e que está aqui, né, na minha biblioteca, que eu não vou poder emprestar. Mas ali eu encontrei, talvez, que é a melhor definição de masculinidade e feminilidade, que nós temos muita definição por aí, né? O homem é o macho alfa, aquele negócio assim, o líder de Deus. A mulher, né, a carinhosa, que é o quê? É isso aí, né? Aquele negócio, né? Emoção, mulher chora toda hora, enfim. E ele dá aqui uma definição que eu achei incrível, né? Que quando a gente leva isso para a vida, para o casamento, né? É uma visão bíblica de masculinidade e feminilidade. Ele diz, é aquela que encoraja todas as pessoas, independente do sexo, a desenvolver seus dons dados por Deus em seu pleno potencial. Vou repetir.
A visão bíblica de masculinidade e feminilidade é aquela que encoraja todas as pessoas, independente do sexo, a desenvolver seus dons, gente, dons dados pelo Espírito, dons dados por Deus em seu pleno potencial. Seja no casamento ou seja na igreja, esses dons individuais, eles complementam um ao outro para construir uma unidade que reflete o amor e a unidade da Trindade. E em um casamento, né, já que hoje estamos aqui com vários casais, em um casamento, ambos os cônjuges devem usar seus dons singulares, igualmente, para liderar e dirigir a família. Juntos, nessa parceria de conjugalidade. Quem dirige é o Espírito de Deus. Ele distribui os dons. E os nossos relacionamentos serão sadios quando a gente andar pelo Espírito, não pela nossa própria força, né? Então eu deixo com vocês essa definição e eu oro para que essa história de força e coragem que vem de Deus, né, mas que são evidenciados na vida de Débora, nos encoraje a buscar, a ouvir a Deus e a segui-lo quando a gente tiver que fazer as nossas escolhas, às vezes tão difíceis, né? Escolhas que se colocam aí nas nossas caminhadas, mas que sejamos inspirados por essa mulher de fé e coragem. Amém?